Como está a vida sexual depois dos filhos? Vou fazer esse vídeo aqui para responder essa pergunta. Vou tratar de vários pontos, mas antes quero pedir que você faça um favor. Inscreve aqui no meu canal, dá um like. Eu sou o André Costa e eu ajudo você a viver uma vida plena em família. Eu estou respondendo aqui hoje uma pergunta de um seguidor, de uma seguidora, lá no meu canal do Instagram. Se você não segue aí também, faça o favor de seguir, André T. Costa. E a pergunta é a seguinte, olha, depois que nasceu o filho, não temos mais intimidade. Parecemos dois colegas de república. Então a pergunta está lançada. É um problema muito comum e passa por alguns pontos que eu quero trabalhar com você aqui nessa resposta. A gente vai devagar. E o primeiro ponto é entender qual é o propósito da sexualidade na vida a dois. A vida íntima é um dos pilares, é um dos propósitos da vida a dois. Isso quer dizer que a vida sexual de um casal é um termômetro da qualidade do casamento. Inclusive tem pesquisas que associam aí a constância de 2 vezes por semana como sendo o ápice do contentamento conjugal. Mais do que 2 já não faz tanta diferença. 1 vez por semana é um número considerável de satisfação, mas 2 as pesquisas têm encontrado que é um número mágico. Talvez aí você está me ouvindo e já tem semanas, tem meses, talvez seja o caso até de anos ou de ano, que você não tem vivenciado no seu casamento uma constância na vida íntima. Então, o primeiro ponto que eu posso dizer para você é o seguinte: isso não é normal, isso não é sadio. A vida íntima tem um papel no casamento. Ele serve para indicar se as coisas estão bem. Além disso, a vida íntima é uma celebração pensada por Deus para que homem e mulher celebrem a unidade que eles vivenciam no casamento. Então perceba que se falta intimidade, alguma coisa está errada. E é isso aqui que a gente vai tentar responder. Eu percebo que há 2 lados nessa história. Homem tem os seus desafios e contribuem para que a constância da sexualidade diminua, e a mulher também tem os seus desafios e podem contribuir para que isso também não aconteça. Normalmente, no lado da mulher, você tem talvez uma atenção muito focada na criança e aos poucos a mulher vai esquecendo o seu papel de amante. Eu não quero negar que quando o neném chega, ele traz muitos desafios para a mulher, principalmente físicos, de devoção, de tempo. Então, a primeira ressalva que eu quero dizer para você é sobre o puerpério. Olha, existe um momento próximo ao nascimento do bebê, e logo depois, em que a mulher de fato está indisponível para a vida a 2, e isso é sadio. Orientação médica, inclusive, é em torno de 40 dias após o nascimento do bebê, se abster da intimidade. Esse momento tem que ser respeitado justamente porque a mulher está se adaptando. E o homem precisa entender que o puerpério não foi uma invenção casuística. Eu entendo que tudo está debaixo do controle de Deus e que ele agendou, então, um momento para revisitar o domínio próprio do homem na preparação da paternidade. Então é um momento que você vai gastar energia dando suporte para sua esposa de uma forma altamente intensa, inclusive acordando de noite e respeitando esse momento dela. É um momento em que você vai intensificar as suas orações, é um momento em que você vai canalizar a sua energia. O problema do puerpério é que homens, muitas vezes, se sentem no direito de satisfazer os seus desejos fora da intimidade com a esposa. E aí, infelizmente, ele vai se recorrer à pornografia, talvez, na pior das hipóteses, pode até o adultério, o que não é legítimo de forma nenhuma. Então, esse momento do puerpério é um momento em que o homem está convidado a revigorar o seu domínio próprio e a buscar em Deus os pilares da sua santidade para que ele se mantenha puro e sedento, para que ele se sinta satisfeito na esposa que Deus deu a ele quando esse período passar. Inclusive, existe um problema com o homem que é justamente esse. Ele para de procurar a esposa porque ele já não acha ela tão atrativa quanto era antes.
porque o corpo mudou, porque ficou marcas, porque tudo está diferente. Ora, é só a vida acontecendo, homem. A orientação lá de Salomão ao seu filho, no livro de Provérbios, é: beba água da sua cisterna. Deleite-se na mulher da juventude. Ou seja, o que separa um homem de um menino é justamente a capacidade dele de continuar sendo atraído pela mulher em todas as fases. E se ele não está, a responsabilidade é dele. E por que eu digo isso aqui? Se sentir atraída por aquela menina jovem antes dos filhos que estava ali com você, é muito fácil. Qualquer moleque faz. Agora, homem, para eles manter essa chama da atração acesa, ele precisa ter a disciplina de fechar os seus olhos para todo o resto do mundo e abrir os olhos na direção da única fonte legítima para a satisfação do seu desejo. E o casamento é assim. O leito sem mácula, a fidelidade plena à esposa, é uma marca de um homem que se amadurece. Então a primeira coisa que vocês precisam fazer no seu casamento é entender: se está faltando intimidade, tem um problema sério. E isso precisa vir à mesa. Não se pode normalizar um casamento em que você fica semanas sem intimidade. Isso não é normal, isso não é sadio. Os motivos podem ser vários, já citei alguns aqui. Pode ser inclusive uma questão hormonal, então muito cuidado para não sair apontando o dedo. Pode ser que a sua esposa já está com o hormônio desequilibrado depois que nasceu os filhos, ela não está com libido mais. Pode ser que o próprio marido esteja vivendo um período de estresse que ele também não tenha esse interesse. Agora, regra geral, um homem de 30 a 50 anos que está sem desejo, simplesmente não existe. Se não for um problema hormonal, certamente esse homem está satisfazendo o seu desejo em uma cisterna que não é aquela que foi preparada por Deus. E aqui a gente precisa entender que a intimidade é uma ideia divina. Às vezes a gente escuta na cultura aí, né? Ah, do jeito que o diabo gosta. Quando o assunto é sexo, o jeito que o diabo gosta é perverter o sexo. O sexo, na maneira de Deus, é uma ideia divina e é uma ideia excelente. Porque na intimidade, veja, você celebra a união de ser uma só carne. A constância na intimidade também, a vida sexual ativa, resolve vários problemas, facilita a convivência. E além disso, é por meio dessa intimidade que Deus age para criar uma vida, ou seja, trazer ao mundo imagem e semelhança dele, para que possa ser discipulado na sua casa, criado aos pés de Jesus Cristo. Essa é a visão cristã sobre a intimidade. Então, é muito importante a gente resgatar a ideia de que, número 1, na intimidade você está declarando que o seu corpo não te pertence e que o outro também é posse sua. E não sou eu que estou falando isso. Se você pegar lá em 1 Coríntios capítulo 7, a partir do verso 3, você vai ver o apóstolo Paulo dando orientações claras a respeito desse tema. Ele diz assim: o marido deve cumprir os seus deveres conjugais em relação à sua esposa e a sua esposa deve fazer o mesmo com o seu marido. E é claro que aqui deveres conjugais, ele se refere também à constância da vida íntima. Aí ele vem no 4, pois a mulher que se casa não tem mais autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o seu marido. E do mesmo modo, o marido não tem mais autoridade sobre o próprio corpo, mas sim a sua esposa. Olha que coisa impactante. A unidade criada pelo casamento entre homem e mulher faz com que o seu corpo não seja mais só propriedade sua e que o corpo do seu cônjuge não seja mais propriedade só dele. Vocês fazem parte de um organismo em que a propriedade é compartilhada. Isso aqui é fundamental para entender a mágica, vamos dizer aqui, entre aspas, o caminho para manter acesa a intimidade na vida a dois. Veja, a intimidade, a sexualidade, tal qual pensada por Deus, é um caminho de entrega, serviço, é um caminho de amor, porque você abre mão daquilo que era seu e entrega e participa com o outro. Isso quer dizer que tanto o homem quanto a mulher precisam sair da sua zona de conforto para que a intimidade seja restaurada após os filhos. Então passou o período de puerpério, respeitou ali
Todos os dois buscando a santidade. Se o homem está, eu já passei por isso, 6 vezes. Se o homem está focado em Deus e ele está buscando a santidade nesse período de repouso, quando acabar, ele vai estar sedento pela esposa. Ele não vai ficar olhando a esposa como alguém que está examinando, né, nos padrões da pornografia e da sexualidade do mundo e vai falar assim, olha, me atrai ou não me atrai. Ele vai estar sedento. Ela já será atrativa se ele se manter caminhando na pureza. Percebe? Então, aqui o desafio é você precisa ter uma disciplina em relação a abster-se de se satisfazer de forma individualista. Aliás, esse é o caminho da sexualidade plena. Veja bem que a ironia. Antes de você casar, o cristianismo vai dizer assim, você não pode ter intimidade com alguém, por vários motivos, mas um deles é porque você não tem essa unidade declarada por Deus para você compartilhar o seu próprio corpo. Então, abstenha-se. Mas na hora que você casa, você deve compartilhar o seu corpo. E por que as pessoas que nunca se mantiveram num caminho de santidade antes do casamento vão ter dificuldade de se manter em intimidade no casamento? Olha só que interessante. Antes do casamento, o pecado era você dar vazão a esse desejo de forma ilícita. Agora, o pecado toma uma forma nova. Por quê? Você vai não querer se entregar para o seu cônjuge. E isso se deve a um fato muito simples. Você baseou a sua vivência de sexualidade no seu próprio umbigo. É isso que o nosso tempo faz. A visão performática, a visão casuística do relacionamento íntimo. Uma noite tá bom, tem que ser performado, tem que ser gostoso, tem que ser maravilhoso. Vai criando, no final das contas, uma visão de sexualidade que só atende ao seu próprio umbigo. Inclusive, eu vi uma pessoa, às vezes não lembro quem falou isso, mas ela fez uma definição assim, sexo é uma masturbação a dois. Tá errado. Só que a visão mundana, a visão que não considera a sacralidade do corpo, vai fazer exatamente isso. Porque ela transforma o outro em um objeto. E se o objeto não é mais do jeito que eu quero, para fazer do jeito que eu quero, não me serve mais. Ora, depois dos filhos, não vai ter jeito de ser exatamente como eu quero. Porque na medida em que a criança chega a um chamado divino para que a vivência da intimidade ganhe uma ainda mais profunda perspectiva em relação a um ao outro. Porque agora, se entregar um ao outro precisa de planejamento, precisa de intencionalidade. Eu lembro uma vez que um homem que tinha acabado de ter um filho chegou para mim e falou assim, cara, eu tô com uma dificuldade porque a gente não está conseguindo voltar a ter essa intimidade. E eu falei assim, na minha vivência, você precisa ajudar a sua esposa a se ver como alguém desejável. O problema é que a esposa tem um neném e fica naquela rotina altamente exaustiva e não tem tempo para se arrumar, não tem tempo para se ver bonita, não tem tempo para se elevar no sentido de se ver como alguém desejável. E aí cabe ao homem nessa hora contar com seu apoio, investimento para que a mulher se veja como alguém bela. E nesse caso, esse amigo meu, eu dei uma seguinte sugestão. Vai lá, compra um vestido novo para ela e marca um encontro. E se organize para alguém ficar com a criança. Mostre para ela que ela ainda é desejável por você. Porque não adianta o homem só falar assim, você é bonita, você é linda. Ele também precisa dar à mulher a oportunidade de ver isso. Isso é muito importante. Só que a mulher, ao mesmo tempo, ela também não pode esperar esse mundo completamente pronto e dado para ela. Ela também precisa começar a ter uma disciplina para se organizar e criar momentos para que isso aconteça. Veja, a orientação do apóstolo Paulo aqui, que a gente acabou de ler em 1 Coríntios, diz exatamente isso. É um dever, é uma responsabilidade. E isso fica mais claro quando ele continua no raciocínio. Ele fala assim, portanto, não se recusem um ao outro. A única exceção a essa regra seria o acordo entre o marido e a mulher para se absterem de ter relações sexuais por tempo limitado, a fim de que possam dedicar-se à oração. Depois disso, eles devem retornar tendo relações, para que o diabo não os tente por causa de suas fraquezas. Está percebendo? O ser humano foi criado com esse desejo.
Se esse desejo não está sendo guardado de forma santa, você vai perder o potencial de querer isso com o seu cônjuge. Se você está guardando isso de forma santa, então no cônjuge vocês terão desejo de satisfazer. Ressalva que eu quero fazer aqui para vocês. Eu gosto de usar esse exemplo que ajuda muito os casais a entenderem. A gente fala assim, quando a gente dá curso por aí, falando para casais, a gente fala assim, ó. A cama do homem é pequenininha, a cama da mulher é gigante. O que a gente quer dizer com a cama? A gente quer dizer que para a mulher, a cama não é só um momento de intimidade. Envolve uma série de questões de amizade, de diálogo. Ela precisa se sentir amada, ela precisa se sentir acolhida em outros lugares que não somente a cama. Então o homem precisa entender que ele tem que fazer essa cama. E por outro lado, o homem tem uma cama pequenininha, ou seja, ele resolve tudo lá. A mulher também precisa entender que a intimidade é uma demonstração muito intensa de entrega na perspectiva do homem. E aí que está a grande questão. Vocês não vão resolver o problema da falta de intimidade no casamento depois dos filhos se ambos não estiverem dispostos a ir para essa cama do meio, que não é nem tão pequenininha como a do homem, nem tão grande quanto a da mulher. Lembra, a sexualidade é um meio. A vida sexual é um meio pelo qual Deus nos faz semelhante a Jesus, por incrível que pareça. E aí você vai falar assim, nossa, que doideira. Isso aí não. Ó, pensa comigo. O que no final das contas é a intimidade? É você estar nu diante do outro e dizer, eu sou o teu e você é meu. Pode parecer que não, mas a crucificação tem tudo a ver com isso. O que Jesus fez na cruz quando ele se entregou nu no madeiro, entregou a vida dele? Ele falou assim, ó, para comprar o meu povo, para ter ele como meu, eu me entrego por completo. Então, seguindo o exemplo de Jesus, a vida íntima não pode ser só o que atende ao seu umbigo. É um lugar de serviço, é um lugar de diálogo, é um lugar de entender o outro, entender as limitações do outro, é um lugar de flexibilidade. E aí o problema é que hoje em dia vai vir vários discursos, assim, principalmente pro lado da mulher, vai falar assim, você só tem que fazer na hora que você tiver afim. Ou você só tem que fazer na hora que os dois estiverem afim. Não é bem assim que é a visão cristã. A visão cristã é que sempre existe um elemento de entrega. E claramente o elemento de entrega para o homem está muito mais focado na dedicação de pureza que ele tem e na intencionalidade do diálogo para arrumar essa cama grande. E para a mulher, na maioria das vezes, o sacrifício está em se entregar mesmo quando tudo não está 100% resolvido. E aqui você vai entender esse problema. A fraqueza masculina tende a entender que tudo se resolve na cama. Falta diálogo, tem problema de relacionamento, a vida a dois está difícil, mas se a gente tiver intimidade na cama, tá tudo bem. Essa ideia não está certa. Precisa atenção a todos os detalhes. Mas a fraqueza feminina, por outro lado, é assim. Eu tenho que resolver tudo para depois eu ir para a cama. Que é exatamente o oposto. Ela quer resolver tudo, até a fome mundial. Quer resolver o problema no Oriente Médio. Aí sim eu estou pronto. Então eu gosto de usar uma analogia aqui para você entender o peso que é um casamento que age assim. Qual o nome a gente dá para um cara que quer ter a mulher, mas de uma forma forçada, imposta, sem que ela tenha o desejo de se entregar? O nome que se dá para isso é de um abusador, correto? Então, homem, não seja um abusador. Se entregue, dialogue. Não esqueça que vocês, afinal de contas, homem e mulher, são amantes. Não pode perder essa dimensão. Agora, a mulher. Qual que é o nome que se dá para aquele tipo de mulher que troca a vida íntima por favores financeiros? E aqui pensa, às vezes não é favor só financeiro. Você está entendendo o problema aqui? O problema é que o ajudador se une com a mulher de vida fácil. Aqui para usar o eufemismo.
A mulher que troca a intimidade por favores e o homem que quer a intimidade sem entregar nada, que é do jeito que for. Isso aqui é a morte. Isso é a morte do casamento. A visão bíblica para a intimidade é o contrário. É você entregar o seu corpo mesmo se tudo não estiver perfeito. É você entregar-se um ao outro sabendo que você tem a responsabilidade de cuidar do outro fora da cama. Então, a intimidade é esse lugar em que homem e mulher são chamados a sair do lugar de conforto. E se você não começa a agir dessa forma, depois dos filhos, você vai perder a intimidade e isso pode ser um fator crucial para o seu casamento acabar. Veja, falta de intimidade no casamento não pode ser normalizado. Se está faltando, traz para a mesa, vamos conversar. Talvez tenha pecados a serem confessados, vamos confessar. Não é um lugar para apontar dedos, não é um lugar de falar de quem é a culpa. O fato é estar faltando intimidade. Pode saber que os dois lados têm responsabilidade. O problema não é só de um, não. Então, aí você vai começar a perceber. Olha, para a gente conseguir ter essa intimidade, a gente vai ter que ser intencional. Depois de filhos, muitas vezes você tem que combinar dia, tem que combinar a hora. E qual é o problema? Nós perdemos a dimensão da entrega na vida íntima. A gente sempre pensa, porque o mundo nos ensinou a pensar assim, que vai ser tudo cor-de-rosa, vai ser tudo lindo, vai ser tudo maravilhoso. E muitas vezes esse tudo lindo e maravilhoso não vai caber dentro da realidade de uma família que está vivendo uma vida concreta ali. Que tem de fato criança precisando de cuidado à noite, que tem marido trabalhando, que tem esposa trabalhando. O fato é que a intimidade não pode faltar. Não pode faltar. No meu casamento, eu e minha esposa aprendemos a reservar pelo menos um dia da semana que é do casal. Aqui em casa é numa sexta-feira. Isso significa que ou a gente vai sair, ou a gente vai cozinhar juntos, ou a gente vai tomar uma sobremesa juntos, a gente vai gastar um tempo conversando, a gente vai fazer todo o ritual de um acasalamento que é sadio, tanto para mim quanto para ela. Mas outras vezes, a intimidade vai ter que acontecer sem ser com toda essa elaboração. E está tudo bem, e está maravilhoso. Veja, se a gente deixar que as nossas expectativas sejam a régua para a intimidade no nosso casamento, então não é um casamento que serve a Deus. Ele virou um casamento que serve ao meu umbigo. E quem falou que o outro também não tem um umbigo? Aí virou guerra. É a expectativa de quem? Não pode ser a expectativa de um ou do outro. Tem que ser o desejo dos dois em servir a Deus por meio do casamento, que vai nos aproximar a escutar um do outro. Quais são as expectativas, quais são os limites. E nesse sentido, a intimidade vai sendo resgatada após os filhos. E a gente pode vivenciar com intensidade uma vida íntima que agrada a Deus, que nos protege. Esse é um ponto. Uma vida íntima sadia blinda o casamento, protege o casamento, mantém a atenção do homem na sua própria esposa, mantém a esposa conectada ao marido. E é por isso que a orientação do apóstolo Paulo, ou seja, das Escrituras, é a de que não se pode banalizar a intimidade. Considera aí, eu quero ouvir se essas orientações aí fizeram sentido para você, se tem muita coisa para colocar em prática aí na vida a dois, mas não normalize. Traga para a mesa, conversa, eu tenho certeza que vocês vão vivenciar uma vida a dois. E aí, com a vida íntima em dia, né? Quem sabe mais filhos não estão vindo por aí também, tá? Deus abençoe vocês. Até mais.